vocês? Eu sou Lisiane Oliveira do Ateliê Flor de Lis e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este porta-cartão de vacinação, tá bom? Optei por esse modelo porque é um modelo bem simples e fica bem bonito e não precisa de tanta coisa. Tem muita gente que faz com ele bordado, com o nome da criança, e muitas vezes a gente não tem a máquina de bordar e a gente pode fazer algo que fique personalizado e que seja bonito, tá bom? Então esse aqui eu fiz o feminino para menina e no vídeo eu vou fazer um para menino, tá bom? Espero que vocês gostem. Por favor, se vocês não se inscreveram ainda, peço que se inscrevam no canal e que curta, dê um like, né? Para que esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele está sendo bem visualizado e ele entrega para mais pessoas, tá bom? Então vem comigo para o ateliê que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Para fazer esse projetinho, eu vou precisar de 2 pedaços de tecido para frente e para o forro, nas medidas de 36 de largura por 25 de altura. Então, 2 tecidos, pode ser o mesmo tecido ou pode ser um composê, 2 tecidos que combinem entre si, um para a parte da frente e outro para o forro. Vou precisar de um pedaço de manta, praticamente nas mesmas medidas. Essa manta que eu estou usando é a manta R2, e eu gosto de cortar ela sempre um pouquinho maior, para que quando for quiltar, possa fazer isso de forma mais tranquila. Eu vou precisar de 2 pedaços de tecido, nas medidas de 9 por 9, mais um pedacinho de manta também nessa medida. E vou precisar de pedacinhos de plástico. Vou utilizar 2 pedaços na medida de 13 por 25, para fazer as 2 abas. Vou precisar de outro pedacinho de plástico na medida de 25 de largura, acompanhando esse daqui, com 11 centímetros de comprimento, tá? E vou precisar ainda de outro pedacinho menor, na medida de 6 por 10, que é onde eu vou colocar na capinha, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser preparar a abinha. Então, vejo que meu tecido ele tem uma direção, as coroas elas estão para cima, então a aba ela tem que fechar dessa forma, com esse tecido para cima. Então, esse tecido eu vou posicionar em cima da manta, e no outro tecido, que vai ser o avesso, que vai estar nessa mesma direção, eu posicionei da seguinte forma: eu fiz um traço com lápis aqui, um traço com lápis aqui, um traço com lápis aqui, e com auxílio de um conezinho de linha, eu desenhei essa parte. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, eu desenhei aqui e desenhei aqui. Então, eu vou posicionar um tecido sobre o outro e sobre a manta, e vou fazer uma costura exatamente em cima do desenho que eu fiz, tá? Então, vou fazer isso aqui e já volto. Fiz essa costura, agora eu vou com a tesourinha de picote, recorto os excessos de manta e de tecido. E vou desvirar a peça. Pronto, e aqui tá pronta a minha bica, que eu corto também aqui os tecidos em excesso e está pronto. Dou uma passadinha no ferro para dar uma sentadinha nas costuras e tá pronta. Então, vou deixar ela reservada.
Segunda coisa que eu vou fazer vai ser preparar os plásticos. Então, para isso, eu vou utilizar viés. Então, eu vou colocar o plástico. Então, nos plásticos de 13 por 25, eu vou colocar apenas de um lado. No plástico menor, eu vou colocar, aliás, eu vou colocar nesse daqui primeiro. Nesse comprimento, eu vou fazer aqui nesse bolsinho e aqui eu já vou prender ele junto, tá? Desse lado. No outro, só vou colocar de um lado só. E nesse pequenininho aqui que vai na frente, eu vou fazer ele rodeando a peça, tá? Que eu preguei esse viésinho nessa parte, eu vou juntar essa com essa, que vai ser o bolsinho desse lado. E vou posicionar, tá aqui esse excesso, e vou posicionar o viés, costurando e já prendendo essas duas partes. Pronto, então posicionei aqui, ó, esse já encaixei aqui, e coloquei com um clipezinho já todo encaixado o viés. E agora eu vou fazer só essa costura. Não precisa de acabamento nem nessa parte e nem nessa parte, porque eles vão ficar embutidos pelo outro viés que a gente vai passar na ponta. E nesse local também já aproveito para colocar a minha etiqueta posicionada aqui. Ok? Então, vou fazer essa costura e já volto. Então, preguei esse lado aqui da abinha, preguei o viés aqui, aproveitei já para deixar a minha etiqueta. E agora eu vou colocar do outro lado. Do outro lado eu vou colocar o viés apenas desse lado daqui. Então, eu pego, já dou uma dobradinha nele, ao meio, e encaixo e vou passando essa costura, tá bom? Ao longo de todo o trajeto. Aqui e aqui não vai precisar de colocar no plástico, porque essa parte já vai estar embutida no viés que vai rodear a peça inteira, tá bom? Agora que essas partes já estão preparadas, eu vou deixá-las separadas e vou começar a cuidar dessa parte aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a manta e as duas partes do forro sobrepostas e vou fazer um metalaçado. Porém, esse desenho, ele tem imagens quase que geométricas num determinado sentido. Então, eu vou acompanhar, por exemplo, essas bolinhas aqui para fazer as costuras em cima delas. Então, vou marcar aqui, demarcar uma que fique aqui sobrepassando sobre as coroas e vou demarcar quantas fileirinhas eu vou fazer. E vou fazer isso nelas em todas, tá bom? Então, eu vou prender bem, deixar os dois no mesmo posicionamento. Vou marcar bem, prender bem com alfinetes e vou fazer esse metalaçado e já volto. Fiz o metalaçado e agora eu vou fazer as aparas, né? Tirar os excessos de tecido. Para isso, eu vou utilizar a régua de acrílico, vou utilizar a base de corte e vou utilizar o cortador circular. Esse tipo de material vocês podem encontrar em casas de material de costura, né? E pode comprar também pela internet. Um site para comprar esse tipo de material é a Amazon. Tem várias lojas que vendem esse tipo de material. Então, vou deixar inclusive o link de onde eu comprei, tá bom?
Então, quando a gente faz assim, fazendo o metalaçado na parte anterior e posterior, é comum algum dos lados ter algum tipo de sobra ou faltar um pouquinho de tecido. Então, nesse caso aqui, faltou um pouquinho desse lado. Então, vou só ajustar um pouquinho, dou um pequeno corte, mas não precisa muito, porque quando a gente colocar o viés ele já cobre essa parte que tá faltando. Então, não precisa se preocupar muito com isso. Pronto, tá pronto. Então, agora eu vou pegar esse lado, é o que eu escolhi para o lado da frente, onde todas as costuras estão passando em cima dessa parte. Eita, eu pensei que eu tinha feito aqui o quadradinho pequeno, mas eu ainda vou passar o viés. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar o viés nesse pequeno pedaço de plástico e vou posicioná-lo aqui, que é onde eu vou colocar o nome da criança. E depois eu volto para fazer a montagem completa. Para fazer isso aqui, eu vou pegar o viés, já vou deixar ele bem dobradinho. E vou fazer o seguinte, primeira porção eu deixo bem dobradinha. E vou encaixando aqui, ó, pego e encaixa essa parte bem. Coloco o clipe. Chegando aqui nessa pontinha onde eu faço a dobra, eu faço isso. Prendo ele aqui e faço essa dobradura. Então, quando eu faço essa dobradura, ele fica aqui bem na pontinha. E coloco um outro clipe. Aqui nessa ponta eu faço a mesma coisa. Seguro aqui na pontinha e faço essa dobra. E aqui ele já fica dobradinho. Então, coloco mais um viés aqui, pronto. E agora eu vou passar uma costura fechando todo esse viés. Aqui eu dobro pra dentro, como eu fiz a dobra desse daqui. E eu vou fazer essa costura por dentro. E vou deixar essa parte aqui de fora pra costurar a peça aqui, tá certo? Em volta de toda a parte do plástico. Então, agora eu vou posicionar esse plástico aqui e vou fazer a costura na parte externa do viés. Porém, eu vou deixar aqui essa parte aberta, que é por onde a gente vai colocar o papelzinho com o nome da criança, tá bom? Então, vou fazer essa costurinha aqui e já retorno. Aqui presinho na parte externa, agora eu vou pegar a parte interna e vou posicionar os plásticos prendendo com os clipezinhos. E onde tiver excedendo, eu vou cortar aqui os excessos e vou passar uma costurinha prendendo ele, só uma costurinha de segurança, tá? E já volto. Ok, viés em toda parte. E agora eu vou, aliás, prendi os dois plásticos, só prendi de um lado, só com uma costurinha de segurança. E agora eu vou colocar o viés. Então, eu vou começar aqui pelo meio. Então, eu começo fazendo isso, fazendo esta dobra. E vou posicionando e prendendo com esses clipezinhos de papel.
Então, nessa parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu faço essa dobrinha aqui e faço isso. Então, quando eu faço isso, já fico os dois lados com o posicionamento certinho. Então, como eu tô dobrando exatamente aqui no meio, então, quando eu fizer a costura, essa costura, ela vai ficar certinha em cima do lado correto. Então, vou fazer em volta dele todo. Quando eu chegar aqui, eu vou dobrar a pontinha e passar por cima desse daqui. E esse lado, ele vai ficar presinho, tá? Então, vou fazer em volta dele todo e volto para mostrar como ficou. Pronto, então, prendi todo o viés aqui nessa parte, né? Aliás, na de baixo. Aqui eu fiz uma dobrinha no viés superior, prendi aqui cobrindo a parte inicial dele. E aqui, pronto, essa aqui é a parte da frente e essa aqui é a parte de trás. Na parte de trás, eu vou medir aqui, ver mais ou menos onde está o meio e vou posicionar essa abinha debaixo do viés. E quando eu passar a costura, eu vou prender a abinha aqui de baixo. Então, a abinha, ela vai dobrar e vai fechar aqui na frente, tá bom? Então, prendi essa abinha aqui. Pronto. E vou passar a costura. Essa costura eu vou passar ela pelo lado de fora, pelo lado externo. Para que a costura do lado externo, ela fique toda certinha, tá certo? Então, vou passar a costura aqui. Fazer aqui a capinha, eu vou precisar de um pedaço de plástico de 60 centímetros por 22. Então, esse plástico ele vai ficar da seguinte forma: você vai ser posicionado dessa forma e aqui vai ter a capinha fechando, tá? Então, vou medir aqui exatamente a altura em que vai ficar e aqui eu faço o fecho. Como vai ter viés de um lado e do outro, para ele não ficar apertado, então vai ficar assim, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser arredondar essas pontas por onde vai passar onde eu vou colocar o viés. Nessa outra ponta aqui, ai meu Deus, cadê? Numa das pontas eu vou colocar um viés, fechando essa parte. Depois vou posicionar exatamente onde eu vou querer. E depois eu vou passar um viés de uma ponta a outra, tá? Então, eu vou fazendo as etapas e mostrando a vocês como é que eu vou fazer. Primeira coisa que eu quero fazer é cortar esse lado aqui para ficar arredondado. Então, eu vou querer que fique um arredondado um pouquinho maior, justamente para que eu possa ter uma facilidade maior para cortar. Então, eu vou utilizar essa tampinha para fazer esse desenho. Então, eu vou pegar aqui um dos lados, colocar aqui, ó, uma das pontas, entre uma ponta e outra. E vou fazer o desenho com a caneta. Pronto. Fiz desse lado. E agora eu vou fazer desse outro, tá? E aí ficou arredondado. Então, eu vou virar agora, para ele ficar bem certinho, eu vou juntar um lado com o outro, colocando bem um em cima do outro, e vou recortar. Pronto, tá aqui essa parte recortada. Então, vou colocar agora o viés desse lado aqui da peça, que é a parte que vai ficar aqui no meio, tá bom?
Então, um viés, mesma coisa que a gente vai fazendo com os outros, apenas dobro ao meio e já vou prendendo direto, tá bom? Pronto. Então, aqui eu posicionei bem já o viés. Então, coloquei essa parte, fiz a primeira dobra, encaixei, fui passando aqui em volta de todo o viés. Chegando aqui nessa parte, a gente dá uma esticadinha nele, estica bem o viés por fora, para que ele fique mais juntinho na parte interna. E mesma coisa do outro lado, a gente vai afastando bem e encaixando em toda a extensão. Pronto. Na parte final, quando chegar aqui, eu vou pegar essa parte, cortar aqui o excesso e fazer uma dobra dessa forma. Faço essa dobra e aqui eu encaixo na parte final, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Então, vou lá costurar e já volto. Fiz a costura, tá aqui todo costuradinho. Agora eu vou medir exatamente onde está o meio para colocar o botão de pressão. Feito isso, tá pronta a peça. Bem, gente, tá aqui o resultado, as capinhas de cartão de vacinação, tanto para menino quanto para menina, e eu acho que ficou um bom resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, curta o nosso canal para mais novidades, tá bom? Até a próxima. Beijos.